Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o recado das manifestações deste mês de agosto. E quem faz a avaliação é o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS, o Partido Popular Socialista. Obrigada, deputado. Eu que Quero agradeço. começar com a sua avaliação sobre o recado das ruas. Tanto o fora Dilma como o de ontem, fica Dilma. Olha, a manifestação do dia 16... ela teve uma característica ímpar, ela teve um foco. Nós tivemos grandes manifestações em março, uma manifestação razoável do ponto de vista de presença em abril, mas nenhuma das duas tinha um foco. Ali era apenas contra o governo, mas juntava tudo. Você era contra por qualquer motivo e ali estava combate à corrupção, porque processo inflacionário, crise econômica, crise política, era generalizadamente apenas a oposição. Essa última foi focada. Lá ninguém foi senão para pedir o fora Dilma. Acrescentaram fora Lula também, fora PT. Mas era fora Dilma, inclusive com muita ênfase no impeachment. Mas houve em seguida o contraponto que não foi inexpressivo, mostrando que Dilma não está sozinha, que o PT não está sozinho e Lula também não. Não, me desculpa, mas foi muito expressivo. A pesquisa que foi feita, quase a metade dos que estavam lá provavelmente estavam pedindo fora Dilma porque eram contra o governo. Não, contra uma parte da política econômica do governo. Não, mas contra Dilma. A pesquisa não era se era contra o pacote, o ajuste Levy, não. A pesquisa indicou que quase a metade dos manifestantes eram contra Dilma. Somando regular e ruim e péssimo. O senhor está fazendo essa soma. Quem está com a rejeição de mais de 80% da população brasileira, evidentemente que não vai juntar ninguém a seu favor. Junta e não vai ter presença, até porque teve em algumas cidades, mas no geral foi um fiasco. Em alguns estados não juntou quase ninguém. Mas o fato importante é de que não vamos ter, por exemplo, nenhum enfrentamento de uma crise que aqui foi mostrada. Nós estamos hoje no mês de julho com um desemprego que o Brasil teve em 1992, no século passado. Mas aquela aliança da presidente com Renan Calheiros, a apresentação de uma agenda que sugere um caminho a seguir, Dilma ganhou algum fôlego no sentido de oferecer solução para isso que o senhor está destacando, a crise econômica? Ganhou um certo oxigênio, mas nenhum acordo palaciano vai resolver essa crise. E até porque aquela Agenda Brasil, aqui não é um amontoado de propostas que vão ser revistas como já começaram a ser. Tem algumas propostas que são de uma estultice total, como, por exemplo, você querer, um retrocesso absurdo, fazer com que o SUS viesse a ser pago. Voltaram atrás. Era um absurdo tão grande que voltaram atrás. Tem uma outra. Querem acabar com o Mercosul. O governo tem como plataforma de sua política externa o Mercosul. Como é que vão acabar? Então, e tem mais, Lula e Dilma estão num isolamento tão grande, rejeição tão forte, que disseram que essa Agenda Brasil era maravilhosa. Não tem coisíssima alguma, não vai resolver a crise, ao contrário. O que pode resolver a crise? O novo governo. Não tem outra alternativa, ninguém mais tem confiança. Ninguém tem confiança em que este governo possa enfrentar com seriedade a crise. Mas novo governo, para ter um novo governo, no seu entender, qual deve ser o mecanismo? Impeachment ou renúncia de Dilma? Não, renúncia eu não posso estar pedindo a ninguém. Renúncia é um ato. Mas não, o senhor acredita que Dilma possa renunciar? Olha, eu não acredito nem desacredito. Eu luto para fazer o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer é, hoje, claramente dizer que o Brasil está vivendo a ingovernabilidade. E, para isso, a alternativa é impeachment. É constitucional, é democrático e o Brasil já experimentou. Não é nada desejável,
mas é algo que se impõe. No momento em que Collor também passou a ser uma figura que não mais governava, o que a sociedade brasileira adotou foi o impeachment de Collor. E nesse momento o governo Itamar significou algo muito benfazejo para o Brasil. É algo que está se colocando hoje. Talvez para o país o melhor seja exatamente encontrar um novo governo que recobre a confiança, que levante novamente a esperança de que a gente pode enfrentar essa crise. Agora, deputado, nós vimos há pouco, antes da nossa entrevista, a notícia de um encontro do vice-presidente Michel Temer, presidente do PMDB, com Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, e não sabemos o conteúdo da conversa. Corre a boca pequena que Temer estaria deixando a articulação política, que parece que ficou um clima muito ruim entre ele e a presidente Dilma, depois que ele soltou aquela frase que se celebrizou, que alguém precisa assumir o comando. E que parece que a presidente não teria gostado, ele não é convidado para mais nada, está lá encostado, e que ele deixaria essa articulação. O senhor tem alguma informação a respeito? Não. Eu tenho a mesma informação que você tem, dada pela imprensa, especula-se, mas nada de concreto. Se isso se concretizar efetivamente, é mais uma grande crise que se instala no governo. Porque quem está dando ainda sustentação, afora o receio do empresariado, da banca financeira, dos chamados agentes de mercado, que estão sustentando um pouco o governo, quem sustenta efetivamente é o PMDB. E quem avalizou isso muito fortemente foi Temer. Esse encontro, não sabemos o que foi, mas quem deve estar com a pulga atrás da orelha e muito preocupado é o governo. Nós da oposição vamos aguardar. E Eduardo Cunha, deputado, depois do Supremo Tribunal aceitar a denúncia, se for instalado um processo penal, no seu entender, Eduardo Cunha deve deixar a presidência da Câmara ou é compatível que ele continue, uma vez que um processo pode resultar tanto condenação quanto absolvição? Olha, você respondeu por mim. A minha indagação. Eu diria a você que há um certo constrangimento de você ter como presidente do poder, aliás, não é só na Câmara, também no Senado. Não foi ainda denunciado, mas é um dos possíveis denunciados na próxima safra do Janot, no caso do Senado. O Renan. O presidente do Senado. Presidente do Senado. Então, e nós temos vários outros parlamentares. Sim. Então, é constrangedor isso, claro. É evidente que não seria o ideal. Até porque se tivéssemos um Congresso que não sofresse esse constrangimento, mais facilmente resolveríamos a crise com o impeachment. Mas o fato concreto é o que você respondeu. Eu já vivi, por exemplo, o João Paulo Cunha, denunciado pelo Mensalão, pelo Supremo Tribunal Federal, e foi eleito lá presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a principal comissão. Era constrangedor, mas era apenas um denunciado. E enquanto não fosse condenado, pouco se podia fazer. Foi condenado. Foi cassado. Bom, então é nesse sentido que tem que responder. O que é que eu defendo? O réu condenado, não tenha dúvida, será cassado. Se for transformado o réu a partir da investigação, direito e defesa, todo o processo legal, que ele analise talvez o seu licenciamento. Mas é um ato unilateral. Até porque há a presunção da inocência. Enquanto não for condenado, eu não posso cassar. Mas uma coisa que é importante dizer à sociedade brasileira, para encerrar. O Congresso Nacional tem uma característica muito importante. Ele corta na própria pele. E sabe por quê? Porque eles têm suplente. Ele não é um poder que, se você tirar Dilma, o poder da presidência da República tem que ser transferido. No Congresso não transfere nada. O Congresso continua funcionando com os suplentes que substituem aquele titular que porventura for cassado. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.